Estamos de volta com o programa Retratos, hoje conversando com a pediatra, epidemiologista e coordenadora da Comissão Perinatal da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, doutora Sônia Lansky. No último bloco, a senhora estava dizendo que uma das circunstâncias que mais contribuem para a mortalidade infantil está ligada ao parto e também à gestação. Não é? Eu queria que explicasse um pouco melhor isso, assim, que tipos de partos oferecem mais riscos, né, para a mulher e para o bebê, e o que pode ser feito para poder minimizar esses efeitos? Então, o parto normal existe com esse nome, não é à toa, né? O parto normal é o normal da vida. Então, é sempre melhor para a criança nascer de parto normal. O parto normal, ele respeita a maturidade da criança. Sim. Então, você definir por ela que horas ela vai nascer e marcar uma cesariana, por exemplo, sem trabalho de parto, você está interferindo num processo da natureza da criança que diz quando ela está madura pelo trabalho de parto. Sim. E essa é a primeira causa de morte evitável, como eu falei, na mortalidade infantil hoje no Brasil, que é a prematuridade. Se eu defino o momento do parto, porque para não pegar um fim de semana ou à noite, ou porque eu acho que o bebê está pronto com 40 semanas, que é uma marca imaginária, quase administrativa, eu estou ferindo o direito da criança nascer no seu tempo e posso incorrer no erro de tirá-la prematuramente. Entendi. Marco a data, o bebê não passa pelo trabalho de parto, não amadurece, que é a oportunidade que ele tem de amadurecer durante o trabalho de parto. Sim. Pode nascer prematuro. Primeira causa de morte entre as crianças hoje, causas evitáveis. Às vezes o bebê não é prematuro, antes de 37 semanas, né, de gestação, mas ele não está maduro, aí ele tem dificuldade respiratória. Vai para a UTI, pega uma infecção ou tem dificuldade respiratória, pneumonia, outros problemas respiratórios ou infecção que adquire no hospital, também uma causa de morte importante. Então, nesse sentido, parto normal respeita o tempo do bebê e favorece a sua defesa, né, para ela nascer plena, com um peso adequado, com a maturidade adequada. É importante que a gente se aproprie, converse, questione cada cesariana indicada sem trabalho de parto. Entendi. Né? Porque a cesariana, ela impõe riscos para a criança. O primeiro é isso, nascer fora do tempo certo dela. E aí eu queria fazer essa pergunta. Então, o parto normal é sempre mais indicado, não é? Sempre. Mas há alguma circunstância em que a cesariana deve ser solicitada? Deve ser realizada? Olha, em 15% de cada 100 partos, 15 vão precisar de uma cesariana. Por questões médicas, por necessidades médicas. Sim. É uma gestação de risco, mas aí risco comprovado, porque hoje está se praticando 80% de cesariana nos hospitais privados, por exemplo. Nossa, 60% dos bebês estão nascendo por cesariana. Não é esperado isso, é muito acima do esperado, então não tem que ser questionado. Sim. Em geral, são riscos... Pois são raríssimos as indicações de cesariana, porque quando você tem 80% de cesariana nos hospitais privados ou 60% na população geral de cesariana, você vê que tem um desvio de informação, tem uma prática fora do esperado, então parece que as pessoas estão aceitando uma cesariana sem indicação precisa, muito fácil. Entendi. Nós temos que questionar isso. E parece, inclusive, que a própria Organização Mundial de Saúde, ela recomenda no máximo 15% desses partos por cesariana e sempre considerando as questões de gravidade, né? Exato. E tem também da mesma Organização Mundial de Saúde, uma estatística que diz que o Brasil é o campeão mundial em cesarianas. 60%, né? Então, quase 60%. Mais de 60%, quase 60%, né? Então, há realmente alguma coisa que deva ser avaliada e refletida a respeito, né? Exatamente. Então, quando a gente se vê numa situação dessa, a gente tem que questionar. Sim. Buscar uma outra opinião. Procurar a taxa de cesariana do profissional. Isso hoje é lei, né? A seguradora de saúde, ela tem que fornecer esse dado, porque um profissional que faz 80% de cesariana, ele não está seguindo as recomendações técnicas
adequadas, como a Organização Mundial da Saúde ou o Ministério da Saúde. Então, está havendo um desvio ético da prática profissional, sim, expondo os bebês a riscos adicionais. Não só a prematuridade, infecção, né? É um bebê que pode ter mais infecção. E na vida adulta, ele tem mais chance de obesidade, hipertensão, diabetes, coisa que nem os profissionais não estão falando com as mães e os pais. Sim. Nós percebemos isso, há uma falta de informação adequada. Os riscos não são só para aquele momento específico do parto, mas Exatamente. eles podem acontecer durante todo o processo de vida dessa pessoa. Né? Inclusive, há um movimento, né, pró-parto, né, da própria Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, que foi iniciado em 2007, me parece. Sim, nós lançamos Como é que tem sido feito esse trabalho? É o movimento BH pelo Parto Normal, reunindo profissionais, ativistas, mulheres, Conselho da Criança, Conselho da Mulher, entidades profissionais, para alertar sobre esses riscos e mobilizar as pessoas para que a população seja melhor informada. A gente vê realmente que cada mulher que está vivenciando uma cesariana desnecessária, após passar pelo processo, ela revê sua história e entende que ela foi muitas vezes manipulada. Então, quando você está grávida, junto com sua família, procure uma informação adequada, porque facilmente, hoje está muito banalizada a cesariana. É como se fosse uma cirurgia, um parto normal, mas não é. É uma cirurgia. É um procedimento de grande porte que traz uma série de riscos, não só para a criança, mas para a própria mulher. Uma mãe que vai ter mais dificuldade para amamentar. Então, o risco de amamentação é maior, de não conseguir amamentar é maior. Inclusive, essa é uma das queixas, né, das mulheres, né? Isso. Que têm dificuldades na amamentação dos filhos e a maioria delas passou pela cesariana, né? Então, isso tem essa ligação direta, não é? Ela tem mais dor, ela tem dificuldade de recuperação, de deambulação. A mulher que fez um parto normal, acabou o processo do parto, que muitas vezes é tido como um momento de sofrimento, porque a mulher é maltratada no parto. Nós temos que mudar o movimento BH pelo parto normal, ele orienta isso. Existem técnicas e ações de conforto e de apoio para a mulher vivenciar esse momento como um momento de grande prazer. Sim. Vivenciar o parto é um momento único, feminino, que está sendo retirado do valor da feminilidade. Do protagonismo da própria mulher, né? Retirado para substituição por um ato médico cirúrgico. Sim. Olha o que nós perdemos em termos de valor humano, das relações afetivas. Uma mulher que está vivenciando trabalho de parto, ela tem aquilo, é uma vivência inesquecível. O homem, o parceiro ou a parceira, às vezes, né, a família junto, vive aquele momento como um momento de grande participação e marca. Sim. Porque ali é um tempo que o bebê precisa, é um tempo que a mulher também precisa. O bebê está recebendo uma série de hormônios, acabando o seu amadurecimento final. E quando ele chega ao mundo junto com aquela mulher que viveu essa experiência transformadora, aquilo pode ser celebrado como um momento de grande vivência mesmo, de experiência humana. Sim. Incomparável. Isso está sendo retirado das mulheres. É verdade. Inclusive tem um trabalho também dos bebês também. Tem um trabalho relativo a transformar o parto em um parto humanizado, não é? Esse parto humanizado ele só pode acontecer quando o parto é normal ou também quando acontece a necessidade da cesariana, o parto também pode ser humanizado? Pode. Humanização significa respeito e dignidade preservada. Né? Respeito aquele momento da mulher como momento seu e não da equipe e não do hospital. Sim. É o momento que a mulher define como ela quer viver. O parto é do corpo da mulher. O parto é uma vivência feminina e a gente tem que respeitar, preservar e valorizar isso. E estar ao seu lado, apoiando, mas não retirando-a do processo ou dominando, controlando o processo. Isso que a gente compara com uma linha de produção, você tratar uma mulher em trabalho de parto como qualquer outra e fazer daquilo um protocolo. Sim. Vou botar essa mulher deitada, com a perna para cima, posição ginecológica, isso já é antinatural. É muito constrangedor, é violento. Né? Muito constrangedor. Retirar o acompanhante, deixar uma mulher sozinha nesse momento também é violento.
deixá-la de jejum, usar a ocitocina, aquele soro que a gente coloca para acelerar o trabalho de parto, é dolorido demais. Sim. Não utilizar técnicas de conforto da dor, isso é desumano. Tem inclusive mulheres que têm pavor do parto em função dessas experiências, dos né? maus tratos. Né? Fica um momento de grande sofrimento. Como a senhora disse, seria um momento de grande prazer, de grande vivência e grande experiência humana, acaba se tornando um momento trágico de dor e de traumatismo. Que as mulheres fogem e às vezes aceitam a cesariana facilmente para não viver essa experiência traumática que a sua vizinha conta, que a sua mãe conta, que a sua avó conta. A transformação e humanização é, mesmo numa cesariana, trazer o respeito à mulher como protagonista, ela que decide. Sim. Hoje, no Código de Ética Médica, a autonomia do paciente é muito focada. Sim. O paciente, ou no caso, a mulher nem é paciente porque não é doente, né? Quando ela está grávida e está parindo, ela não está doente. Colocá-la no foco do cuidado. Ela define, o parto é dela. O parto é uma experiência feminina, sexual, da sexualidade feminina. E nós temos dificuldade de lidar com esse processo, mas não, é um processo natural da vida. Como amamentar também né? E isso significa proteger, são momentos importantes de proteção da vida imediatamente para a criança e no futuro, como a gente falou. Parto normal e aleitamento materno protege a vida da criança na hora que ela nasce e no futuro. Menos risco de obesidade, como eu falei, diabetes, hipertensão. Então a gente tem que pensar no todo, né? No todo. No todo. Não só no imediato, mas no futuro. É verdade. Querida, vamos interromper mais uma vez nossa conversa, mas não saiam daí que nós temos muito mais informações úteis sobre essa questão do parto, da gestação, do aleitamento materno, enfim, da vida. E estamos aqui com uma autoridade no assunto, que é a doutora Sônia Lansky. Então não saiam daí, a gente volta já já.